encontra, sempre me encontra. Graças e paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus, querido. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos juntos aqui como igreja do Senhor, nesse domingo de ceia do Senhor. Obrigado, equipe de louvor. Tenho certeza que nós já estamos sendo edificados pela presença, pelo falar de Deus, pelo amor dele, que nos encontrou e que nos encontra todos os dias. Amém? Eu sou muito grato a Deus, querido, porque o amor dele me encontrou um dia. Amém? O amor dele encontrou a minha casa, o amor dele encontrou a minha família, o amor dele nos encontrou e nos encontra todos os dias. Amém? Quero compartilhar algo muito precioso da parte do Senhor com você nessa noite. Quero falar, o tema da mensagem hoje é fortaleça-se no Senhor. Você pode dizer comigo, fortaleça-se no Senhor. Eu estava pesquisando se era fortaleça, se ela fortalecesse-se no Senhor, e acabei ficando com fortaleça-se no Senhor. Mas é interessante porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa não é uma pergunta, essa é uma afirmação. Esse é um mandamento da parte do Senhor, esse é um ensino, esse é um princípio de Deus para as nossas vidas. De se fortalecer nele, de buscar nele o nosso refúgio, de buscar nele que é a nossa fortaleza, de buscar nele que é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação, assim como diz o salmista. E eu quero compartilhar um texto muito precioso da palavra de Deus com você, que está lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1. Nós vamos ler aqui os primeiros 6 versículos do capítulo 30 de Samuel, e depois eu quero compartilhar algo muito precioso da parte de Deus com você. 1 Samuel 30, verso 1 diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiam o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, os seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Diga comigo, profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados, diga comigo, amargurados, por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder receber algo tão precioso nessa noite. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, Pai. Obrigado porque a tua presença é sentida, a tua presença é notória, Pai, no nosso meio. Obrigado por cada canção aqui, Pai. Obrigado por cada abraço levantado. Obrigado por cada boca que se abre para exaltar o teu nome. Pai, nesse momento nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco nesse momento, Paizinho. Essa é a minha oração, Senhor. Fala ao coração da tua igreja, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor, de uma forma personalizada, Pai. O Senhor trouxe aqui aqueles a quem o Senhor escolheu, Pai. O Senhor trouxe aqui aqueles a quem o Senhor tem um compromisso, Pai, com a tua noiva, Senhor. Fala conosco, Pai.
Pai, que todo o espírito de distração, Senhor, caia por terra nesse exato momento, Senhor. Tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, tudo que se levanta contra a Tua palavra, Senhor, caia por terra nesse momento, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, e nós vamos estar aqui durante esse tempo com os nossos ouvidos abertos, com os nossos corações abertos e atentos ao falar do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? O contexto daquilo que nós vamos conversar nessa noite, querido, conta a história em um tempo em que o rei Davi, ele não estava vivendo lá em Israel. Obrigado, Chico. Pode levar isso aqui, por favor. Obrigado. Davi, naquele tempo, Saul estava reinando sobre Israel. Davi ainda não havia assumido o reinado, o governo. E Saul, naquele momento, Saul já estava com o seu coração perdido. Saul já estava enciumado por causa do reino, porque Saul sabia que a promessa, aquilo que o profeta havia falado para ele, iria se cumprir. Que Deus haveria de tirá-lo do trono e que Deus já havia escolhido para si um rei sobre Israel. Desde que Saul ele recebe essa palavra do profeta, Saul começa a perseguir Davi. E é nesse tempo que Davi ele sai de Israel e ele passa a morar, ele passa a se estabelecer com outro povo em uma outra nação. É nesse tempo aqui, querido, que Davi está junto desse povo, dessa nação. Davi está ali guerreando junto com esse povo. Davi, não somente ele, mas Davi e todos os seus soldados, todo o exército, os valentes de Davi está com ele nesse tempo. E a história conta aqui em Samuel, no capítulo de número 30, que eles estão estabelecidos numa cidade chamada Ziclag. E certo dia, quando Davi e seus homens, eles vão para a batalha, eles vão para o fronte da guerra, e eles deixam seus bens, eles deixam as suas mulheres, eles deixam as suas famílias. A Bíblia não diz quantos dias, querido, demorou. A Bíblia não relata quanto tempo Davi e seus homens estiveram ausentes de Ziclag, mas a Bíblia relata algo que aconteceu. E quando esses homens eles voltaram para Ziclag, quando eles retornaram da guerra, querido, quando eles voltaram para suas casas, existia dentro dos seus corações um pensamento. Existia dentro dos seus corações algo que eles planejavam, algo que eles almejavam quando alguém volta para casa. Só que quando eles chegaram, querido, em Ziclag, a realidade era totalmente diferente daquilo que eles haviam planejado. No coração daqueles homens, muitos deles estavam retornando de uma guerra. E o pensamento era, quando eu chegar em casa, eu vou abraçar, eu vou beijar a minha esposa, eu vou abraçar os meus filhos, eu vou cuidar das minhas criações, eu vou cuidar do meu rebanho, eu vou cuidar do meu jardim, eu vou cuidar da minha casa. Havia uma expectativa no coração daqueles homens. Diga comigo, expectativa. Mas quando eles retornam para Ziclag, querido, a realidade era de uma cidade totalmente destruída. Ziclag havia sido saqueada, querido, pelos inimigos. Não somente saqueado os seus bens, mas as suas famílias, as suas mulheres, os seus filhos haviam sido levados como prisioneiros. A cidade estava incendiada, querido. Aqui nesse capítulo de número 30, querido, ele revela algo muito precioso da parte do Senhor, mas é algo extremamente doloroso daquilo que Davi e seus homens estavam vivendo nesse tempo. E a Bíblia relata, querido, e os versículos que nós lemos relatam, que a primeira coisa que esses homens fizeram, a Bíblia diz que eles choraram profundamente até não terem mais forças. Você consegue imaginar, querido, isso? Você consegue perceber, querido, o tamanho da frustração desses homens?
Você consegue imaginar, querido, o tamanho da dor que esses homens estavam sentindo nesse momento, ao retornarem para suas casas, ao retornarem para o seio da sua família e encontrar e não encontrar as suas famílias lá. A preocupação de Davi e seus homens não era com os bens materiais. A preocupação de Davi e seus homens não era com o ouro, com a prata, com os despojos. A preocupação de Davi e seus homens não era com o gado, com a criação, com os camelos. A preocupação e a frustração desses homens eram por não terem encontrado os seus bens mais preciosos, as suas famílias. Por isso que a Bíblia diz que esses homens choraram, querido, profundamente, até não terem mais forças. A expectativa deles, querido, se tornou em frustração, querido. E a pergunta que eu te faço nessa noite, eu gostaria que você, depois de você ter analisado, depois de você ter meditado, depois de você ter entrado dentro da história junto comigo, a primeira pergunta do Senhor para nós é: como você se sentiria se estivesse no lugar de Davi e seus homens? Eu gostaria que você definisse esse sentimento em uma palavra. Escolhe aí uma palavra que definisse esse sentimento dentro do seu coração. Isso vai fazer todo sentido para nós nessa noite. Conseguiu encontrar uma palavra aí? Amém? Agora no 3, você vai dizer em voz alta essa palavra. Amém? 1, 2, 3. Em voz alta, gente, pode falar. 1, 2, 3. Foi bom o ensaio. 1, 2, 3. Amém. Frustração, medo. Escutei algumas outras aí. Quem mais pode nos ajudar? Além de frustração, de medo, o que mais? Tristeza, desespero. Como? Arrasados. O que mais, gente? Como? Angústia. Verdade, angustiados. O que mais? Tantas outras coisas, querido, que esses homens sentiram. E a palavra, querido, que você disse aí, ela faz todo sentido. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: como você se sente quando você se encontra nesse lugar? Ou quando você se encontra vivendo essa palavra que você acabou de declarar nessa noite? Como você se sente quando você se frustra? Como você se sente quando você é arrasado por uma situação? Como você se sente quando o seu coração está angustiado por causa de alguém ou por causa de alguma situação? Como você se sente quando você está desesperado, sem saber o que fazer? Isso faz toda a diferença, querido, na nossa vida. E a outra questão é: qual é o nosso comportamento diante daquilo que nós estamos vivendo hoje? Ou diante daquilo que você talvez um dia já viveu, que nós acabamos de declarar aqui nessa noite? Qual é o nosso comportamento quando nós estamos diante de uma situação como Davi e seus homens estiveram lá em Ziclag? O nosso comportamento, meus irmãos, diante dessa situação é que faz toda a diferença. Eu gostaria nessa noite de dizer para você que você nunca mais iria se sentir dessa forma. Que você nunca mais iria estar diante de uma situação ou se sentir como um dia você já se sentiu. Mas eu não posso dizer isso para vocês. Sabe por quê, querido? Jesus nunca disse para nós que seria fácil, amém?
Jesus nunca disse para ninguém que no mundo nós não teríamos aflições. Pelo contrário, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele nos deu uma chave. Ele nos deu algo poderoso. Nesse mesmo texto ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. E isso, queridos, é o que faz toda a diferença. Muito mais do que profetizar, querido, uma mentira sobre a sua vida nessa noite, eu quero trazer algo diferente para você. Eu quero te instruir com uma verdade. Sabe, porque muitas vezes nós queremos ouvir algo que vai acalentar o nosso ego. Muitas vezes nós queremos ouvir algo que vai massagear, querido, o nosso ego. E Jesus nunca fez isso com ninguém. Muitas vezes nós queremos vir para um lugar como esse, como a igreja do Senhor, e receber uma palavra que nós só vamos ter vitória na vida. Mas essa não é uma verdade, querido. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para os homens de Deus, quando nós olhamos para o nosso maior modelo de cristianismo, que é o próprio Senhor Jesus, nós vemos que isso não é verdade, querido. Mas tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que foi escrito, querido, na palavra de Deus, serviu para o nosso ensino. Amém? Vocês estão aqui comigo? O texto diz que aqueles homens, queridos, choraram até não ter mais força. Verso de número 6 diz: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, no seu Deus. A Bíblia diz que todos estavam amargurados, querido. O texto diz que aqueles homens, todos eles tiveram o mesmo sentimento que talvez muitos de nós expressamos aqui nesse momento. Aqueles homens, querido, todos eles, se nós juntarmos todos esses sentimentos dentro de um pacote, aqueles homens tiveram talvez muito mais do que esses sentimentos que nós dissemos aqui. A Bíblia diz que aqueles homens se encontraram num lugar de amargura. Amargurados. E é nessa amargura, querido, que é um grande perigo para nós. É nesse lugar de amargura que é um grande risco para nós cristãos nesse tempo. A palavra de Deus nos diz para que não encontre no nosso coração nenhuma raiz de amargura. É nesse lugar, querido, de amargura que eles deram lugar a um sentimento. Porque toda raiz de amargura, ela vem acompanhada de um sentimento. Toda raiz de amargura, ela vem acompanhada de um sentimento que não é um sentimento bom. A raiz de amargura vem acompanhada de um trauma. A raiz de amargura vem acompanhada de um acidente. A raiz de amargura, ela vem acompanhada de uma fofoca. Ela vem acompanhada de uma briga. Ela vem acompanhada de tudo que é ruim para nós. Ninguém fica amargurado com R$1 milhão na conta. Acho difícil. Ninguém fica amargurado, queridos, com coisa boa. Todos nós ficamos amargurados por causa de sentimentos ruins. Amém? Vocês estão aqui comigo? E qual foi o sentimento, querido, que tomou o coração desses homens? Eles se encontraram amargurados. E o sentimento que foi unânime no coração deles é: vamos apedrejar Davi. Espera aí, pastor. Davi era o líder, querido, daquele povo. Davi era o comandante daquele exército. Davi não estava ali por brincadeira, querido. Davi, diferente de outros tempos que nós conhecemos sobre a história dele, Davi não estava no seu palácio. Davi não havia se tornado rei ainda. Davi estava pelejando. Davi estava no fronte de batalha junto com cada um deles. Outra pergunta para nós nessa noite: quem era o único homem naquele lugar
que poderia salvar eles? Qual era o único líder naquele lugar que poderia restaurar, trazer de volta as suas famílias? Quem? Davi. Presta atenção comigo, querido. Presta atenção o que uma raiz de amargura gera no coração de uma pessoa. Presta atenção o que uma raiz de amargura gera no coração de alguém que se perde nas suas emoções. Lembra que eu falei? Toda raiz de amargura, ela vem de uma emoção. Ela vem de um sentimento. Aqueles homens, queridos, se voltaram contra o seu próprio líder. Aqueles homens se voltaram para o único homem que poderia trazer de volta as suas famílias. Não existia mais ninguém, meu irmão, naquele lugar que poderia salvá-los. Vamos apedrejar Davi. Foi a excelente ideia que aqueles homens tiveram. Você já percebeu na Bíblia, querido, que existem alguns momentos em que as pessoas se perdem emocionalmente? Lembra de José e seus irmãos? Qual foi a grande ideia que seus irmãos tiveram quando eles avistaram José de longe? Lá vem um sonhador. Lá vem o exibido do José. Vamos matar ele. Vamos lançá-lo dentro de uma cova. Da mesma forma que os irmãos de José, queridos, se perderam nos seus sentimentos de ciúmes, de ira, esses homens também acabaram se perdendo nos seus próprios sentimentos. E o que acontece, pastor, quando nós nos perdemos nos nossos próprios sentimentos? A amargura, primeiro, ela traz uma cegueira espiritual. Diga comigo, a amargura, ela traz uma cegueira espiritual. A raiz de amargura, querido, nos cega no ódio, cega na ira, cega na melancolia, cega na depressão, cega na autoestima baixa, ela cega de todas as formas, querido. Existem muitas pessoas hoje nesse tempo, querido, que estão se movendo, que estão vivendo não debaixo da boa mão do Senhor, não debaixo da graça, do favor imerecido do Senhor, não debaixo desse amor do Senhor que nós cantamos aqui há pouco, que nos constrange. Existem muitos cristãos hoje, querido, dentro das igrejas, vivendo debaixo de uma raiz de amargura. Situações mal resolvidas, traumas, querido, do passado que ainda não foram curados. Aqueles homens se perderam, querido, na sua própria cegueira. Toda pessoa amargurada, ela fica cega. Mas sabe o que eu acho mais interessante nesse texto, e mais poderoso, querido, e mais esplêndido aqui? É que o verso de número 6, ele não traz só uma circunstância. O verso de número 6 que nós lemos aqui, ele não nos traz só uma opção. Coloca o verso de número 6 para mim, Caio Felipe. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e no seu Deus. Você percebe que a escolha é nossa, irmão? Você percebe, minha irmã, que a escolha é nossa? Davi poderia ficar amargurado junto com os seus homens. Davi poderia ter morrido apedrejado pelo seu próprio exército. Davi poderia culpar tantas outras pessoas. Davi poderia culpar até os seus próprios homens do seu exército. E sabe o que é isso, querido, que muita gente está fazendo nesse tempo? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Desde o início. O homem nunca chamou para si a responsabilidade. Ah, pastor, mas a culpa também é do meu marido. Porque o marido não quer vir para a igreja. Ah, pastor, a culpa é do meu trabalho. A culpa é sempre dos outros, meu irmão. Você percebeu isso já? Que nós vivemos num tempo assim, em que poucos
Fala, não, pastor, a responsabilidade é minha. É eu que tenho orado pouco. É eu que tenho lido a Bíblia pouco. É eu que quando cai um pingo de chuva lá fora eu não vou para a igreja. Poucos, querido, têm assumido a responsabilidade. Davi poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele escolheu uma coisa. Enquanto todo o exército dizia algo contrário, a Bíblia diz que Davi escolheu fortalecer-se no Senhor e no seu Deus. Amém? Essa precisa ser a nossa atitude, meu irmão. De se fortalecer no Senhor, no nosso Deus. Lembra da palavra que você usou para definir qual era o sentimento? Lembra, sim ou não? Quando chega esse sentimento na sua vida, querido, qual que é a sua atitude? Você fica cego? Se perde nas suas emoções? Ou você faz como Davi? Se fortalece no seu Deus, no nosso Senhor, no nosso Salvador. Diga comigo, eu decido. Mas diga forte, eu decido, pela fé, me fortalecer no meu Deus, no meu Senhor. Aleluia! Dá uma salva de palmas a Jesus aí, querido, amém? Glória a Deus! Nós precisamos, meu irmão, nós necessitamos saber escolher bem, saber fazer as melhores escolhas. Aqueles homens tinham a mesma escolha que Davi tinha. Aqueles homens estavam na mesma situação que Davi. A Bíblia não diz, querido, que as mulheres dos homens é que foram raptadas, que foram levadas como escravas, e a família de Davi não. A história não conta que os filhos dos homens que caminhavam com Davi foram levados escravos e os filhos de Davi não. Era o mesmo cenário, querido. Era a mesma situação. Mas a resposta de um homem de Deus fez toda a diferença naquele tempo. A resposta de alguém que não é governado pelas suas emoções. A resposta de alguém que não é governado por aquilo que vê. Porque o que eles viam era só destruição. O que eles viam era uma cidade totalmente queimada. Sem bem, sem esposa, sem filhos, sem nada. O cenário era o mesmo. O cenário era o mesmo. A decisão é que fez toda a diferença. Nós precisamos escolher, querido, entre dar lugar a esses sentimentos ou alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Sabe o que Davi fez aqui de forma prática? Davi alinhou a vontade dele com a vontade dos céus. Davi alinhou a sua vontade com a vontade do seu pai. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, querido. Eu concordo com você. Nunca foi fácil. Eu posso te dizer uma coisa, sinceramente, está cada dia mais difícil. Está cada dia mais difícil. Mas nós temos a escolha. Olha para essa pessoa do seu lado aí. Essa pessoa bonita que está do seu lado. Diz para ela, você tem a escolha. Nós temos a escolha. Nós precisamos escolher, querido, entre dar lugar a esses sentimentos ou alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo de número 7, verso de número 15. Esse texto é muito precioso. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, verso de número 15. O apóstolo Paulo diz, não entendo o que faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Eu vou repetir, querido, o que o Paulo escreveu aqui. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Sabe o que o apóstolo Paulo, querido, está dizendo? Que eu e você
Homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite. Em algum momento da nossa vida, a gente pode fazer algo que nós não gostaríamos de estar fazendo. A Bíblia está dizendo que é possível que em nós haja sentimentos que nos leve a fazer coisas que nós mesmos odiamos. Pense em algo que você odeia. Pensou? Não vou pedir para você falar, pode ficar tranquilo. Pode pensar aí tranquilamente. Se nós não alinharmos, querido, o nosso coração com o coração do nosso Pai, em algum momento da nossa vida, a gente pode estar fazendo justamente aquilo que nós odiamos fazer. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para nós. Sabe aquele tipo de coisa, querido, que você faz, que eu faço, que um dia nós já fizemos? E que você faz ou fala e depois você diz: por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? É sobre isso que Paulo estava dizendo. Aqueles homens, querido, deram lugar a esses sentimentos. E eles diziam: vamos apedrejar Davi. E qual que era a culpa de Davi, querido, diante dessa situação? Nenhuma. O único que poderia conduzir eles, o único que poderia resgatar as famílias deles era Davi. E o que eles estavam pensando naquele momento? Vamos matar Davi a pedrada. Vamos acabar com a vida de Davi. Aí falar: rapaz, mas esses caras eram ruins, hein? Você pensou nisso também, querido? Não pensou? Eu pensei, quando eu li, eu falava: os caras sem vergonha, né? Mas sabe o que acontece, querido? Muitas vezes com nós, é que nós temos a mesma vontade desses caras. Muitas vezes nós queremos dar umas pedradas no povo aí fora. Às vezes nem é nos de fora, às vezes é nos de dentro. É, querido, é verdade, isso é sentimento. Sentimento. Mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. O mesmo sentimento, querido, que talvez já passou no coração de, talvez a maioria de nós aqui, de catar alguém pelo pescoço e dar uma chacoalhada assim. É o mesmo sentimento que aquele serial killer tem. Sabe qual que é a diferença? É que nós não alimentamos esse sentimento. É que nós não nos inclinamos para esse sentimento. E esses homens se inclinaram para esse sentimento. Sabe qual que é números hoje da maioria das pessoas, os homens que estão encarcerados hoje, presos? A grande maioria são filhos de crentes. Ah, pastor, mas é culpa da família. Não, querido. É uma questão de inclinação. Dentro de mim e de você, querido, o que o Paulo vai dizer aqui para nós, eu vou ler na palavra de Deus para ficar mais fácil. Olha no verso de número 18. Li o 15. Olha no 18 agora. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Verso de número 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Resumidamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo, querido, que dentro de mim e de você, na nossa carne, a nossa carne não se converte, você sabia disso? No nosso espírito, sim. A nossa alma, nós dominamos ela através do nosso espírito. Mas a nossa carne, ela não se converte. Sabe qual que é a diferença entre Davi e esses homens? É que esses homens se inclinaram para os sentimentos
para os desejos da sua carne. E Davi tomou a decisão correta, se inclinou e decidiu se fortalecer no Senhor, no seu Deus. O que o pecado, querido, dentro de nós vai nos levar a fazer aquilo que é mal. Por isso devemos cuidar dos nossos sentimentos, pois esses sentimentos podem te levar a fazer aquilo que é mal. É literalmente uma guerra, uma batalha de inclinações dentro de mim e de você. É uma batalha de força, querendo nos levar a fazer o bem, e outra querendo nos levar a fazer o mal. Davi estava tão angustiado, querido, como aqueles homens. Davi estava tão triste, querido, tão decepcionado como aqueles outros homens. É uma questão de decisão. É uma questão de dar lugar à pessoa certa. Aqueles homens, eles deram lugar aos seus próprios sentimentos. Davi deu lugar ao Espírito do Senhor. Amém? Eu sei que você já sabe disso, querido, eu estou chovendo molhado aqui. Mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. A nossa vida cristã, querido, ela se resume, querido, nisso. Ou nós vamos dar lugar a Deus, as coisas de Deus, as coisas do alto, ou infelizmente muitas pessoas como hoje estão longe do caminho do Senhor. Não estou falando de igreja, não estou falando de placa de igreja, não. Tem gente que hoje está longe de Deus, vivendo a vida e deixando a vida levar eles. Por quê, pastor? Porque infelizmente, queridos, se inclinaram a satisfazer o desejo da sua carne. Se inclinaram a fazer aquilo que Deus odeia. Estão vivendo segundo o curso deste mundo, querido. O que Davi fez aqui, pastor? Davi resistiu ao mal. Davi decidiu dar lugar ao Espírito de Deus e não dar lugar aos sentimentos destrutivos que batiam a porta do seu coração. Quantos sentimentos, querido, que nós batem a porta do nosso coração durante todo o dia? Quantos sentimentos ruins batem a porta do nosso coração? Somos nós que decidimos em abrir a porta ou fechar a porta. Davi decidiu, querido, resistir. Davi decidiu se inclinar para o Espírito. Há um mal, querido, dentro de mim, dentro de você, que precisa ser resistido, querido. Lembra disso, querido. Se não lembrar de nada que eu falei para você nessa noite, lembra pelo menos disso. Há um mal dentro de mim e de você que pode ser resistido. Resista, querido, à carne, resista ao pecado, resista ao mal. Nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade do nosso Pai. Verso de número 22 de Romanos 7. Na continuação desse mesmo texto que Paulo está nos dizendo, verso de número 22 diz: no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do nosso ser. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? No nosso espírito, querido. No nosso espírito, no Espírito de Deus que habita dentro de mim e de você, há prazer no Senhor. Amém? Há prazer no Senhor, no nosso íntimo, há prazer na lei do Senhor. Aqui, querido, nós queremos fazer a vontade de Deus. Verso número 23. Mas veja outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. A graça, querido, o favor de Deus, o favor do Senhor é sobre as nossas vidas, amém?
Deus nos deu o poder, querido, de resistir o mal, de resistir todas as obras de Satanás e seus demônios. Deus nos deu o poder e autoridade sobre o mundo tenebroso. Amém? A escolha é nossa, meu irmão. A escolha é nossa, minha irmã. Somos nós que precisamos resistir. Repita comigo: vencendo o diabo e resistindo às tentações, rompendo com seus males, para a glória de Deus. Aleluia! O pecado, querido, quer que você responda. O pecado quer que você revide. O pecado não quer que você perdoe, meu irmão. O pecado não quer isso, querido. Mas glória a Deus, querido, que nós podemos inclinar a nossa vida, o nosso espírito, para o Espírito do Senhor. E no Espírito do Senhor, querido, a bênção. No Espírito do Senhor, a graça. No Espírito do Senhor, a favor. No Espírito do Senhor, a perdão. Gálatas, queridos, 5:16. Eu preciso correr aqui, querido, senão não termino hoje. Gálatas 5:16 diz assim, Paulo dizendo: por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Hoje, querido, nós estamos em uma posição, e eu diria na mesma posição que aqueles homens estavam diante daquela situação. Hoje nós estamos na mesma posição que aqueles homens estavam, que estavam com Davi, estavam na mesma posição que nós. Nós podemos ser como aqueles homens que pegam as pedras para matar, ou nós podemos ser como Davi, que se fortalece no Senhor. Pastor, mas é tão difícil ser crente. Quem já ouviu isso aqui, querido? Tem até uns memes bem interessantes por aí. Eu não vou falar sobre eles, não. Deixa pra lá. Ai, Jesus. Sabe o que é mais difícil, irmão? É quando nós somos crentes, quando nós somos cristãos, e nós guerreamos com as armas erradas. O mais difícil é quando nós estamos nessa posição. O mais difícil é quando Deus já nos tirou do império das trevas e já nos colocou no reino do Filho do seu amor. E aqui no reino do Filho do seu amor nós não batalhamos com as armas corretas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso número 3. Põe para mim, Caio Felipe. Se torna mais difícil quando nós lutamos com as armas erradas. Pois embora vivamos como os homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós somos como aqueles homens, sim ou não? Me ajuda aí, gente. Nós somos como aqueles homens, sim ou não? Mas nós não lutamos com as mesmas armas que aqueles homens lutaram. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com que nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E sabe o que são fortalezas, querido, aqui? São resistências na mente, querido. Mas o Espírito Santo de Deus, o nosso bom pastor, querido,
está derramando óleo sobre as nossas cabeças, amém? O Espírito Santo de Deus nos unge com óleo, querido. Porque é a unção, querido, que quebra o jugo. É a unção de Deus que quebra a mentira, que quebra o orgulho. É a unção de Deus que faz nós fazermos as melhores escolhas. Essa é a unção de Deus, querido. Que quebra, querido, toda fortaleza, que quebra todo pensamento de morte, que quebra toda mentira, todo engano das trevas, querido. A Bíblia diz para nós não darmos lugar ao diabo. Eu venho nessa noite dizer para você, meu irmão, não dê lugar ao diabo. Tem muitos cristãos hoje, meu irmão, guardando muitas emoções. Não fala, não abre o coração, não se expressa. E do outro lado do cavalo, tem gente falando demais. Tem gente expressando demais. Tem gente falando para as pessoas erradas. Tem gente falando no lugar errado, nas redes sociais. Sabe o que Deus espera de nós, meu irmão, minha irmã? Uma vida equilibrada. Não é guardar demais e não falar. Também não é falar demais. É saber onde fala, com quem fala, quando fala. O Senhor tem nos chamado, querido, a uma vida de equilíbrio, de moderação. Você pode se colocar em pé para parecer que nós estamos terminando? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Quando fica de pé assim, aí dá aquele... Ah, o pastor está acabando já. 1 Samuel, ainda no capítulo de número 30, verso de número 7. Agora eu vou começar a pregar, querido. Brincadeira, gente, já estão caminhando para o final, tá? 1 Samuel 30, verso de número 7. Até agora nós falamos sobre quando os homens retornaram para Ziclag, quando os homens encontraram a cidade destruída, as famílias levadas cativos. Agora nós vamos falar sobre... Nós falamos sobre a decisão de Davi, a inclinação de Davi para se fortalecer no Senhor. Agora, o que Davi fez na prática? Você não ficou curioso? Agora nós vamos ver na prática o que Davi fez. 1 Samuel 30, verso de número 7, diz assim: Então Davi disse aos sacerdotes, o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor. E Davi perguntou ao Senhor. Algumas traduções diz Davi consultou o Senhor. Pegou? Aqui está uma chave poderosa, querido, para as nossas vidas. Devo prosseguir, devo perseguir esse bando de invasores? Foi a primeira pergunta de Davi. Irei alcançá-los? Foi a segunda pergunta de Davi. E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 3 lições, querido, importantes aqui para a gente terminar. Olhando para a vida de Davi, olhando para a atitude de Davi. Primeira lição importante, querido, que Davi fez. Davi consultou o Senhor. Sabe aquela situação difícil, querido, na sua casa, na sua família, que você já viveu ou que você está vivendo hoje? Sabe aquela situação difícil no seu casamento, que talvez um dia você já passou ou esteja passando nesse momento? Aprenda com Davi, querido. Davi consultou o Senhor. Senhor, qual que é a tua vontade? Davi perguntou ao Senhor, querido. E quando eu pergunto para o Senhor,
eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, não é do meu jeito. Senhor, não é conforme a minha vontade. Senhor, não é conforme o meu querer e nem no tempo que eu quero. É no tempo do Senhor. Quando eu pergunto, querido, para um amigo, eu recebo uma sugestão. Guarda isso no seu coração. Quando eu pergunto para um amigo, eu recebo uma sugestão. Mas quando eu pergunto para o Senhor e eu ouço o Senhor, isso se torna em submissão. Uma sugestão, querido, todo mundo tem para dar. Aquele ditado velho e antigo diz: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Todo mundo tem um conselho bom para dar, querido. Todo mundo vai dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas quando nós perguntamos para o Senhor e obedecemos o Senhor, isso não é uma sugestão, isso é uma submissão. Aleluia! Pergunte para Deus, meu irmão. Se submeta à vontade dele, mesmo que isso demore um pouco mais. Mesmo que isso custe um pouco mais. Sabe o que Deus falou comigo nessa tarde, meu irmão? Por que aqueles homens pegaram as pedras nas mãos e queriam apedrejar Davi? Deus falou comigo: sabe por que aqueles homens, Fábio, pegaram aquelas pedras e queriam apedrejar Davi? Porque as pedras, queridos, falam de coisas naturais. Fala de resolver problema, querido, com a nossa força do nosso braço. Fala de resolver problema, querido, de forma natural. E porque Davi decidiu consultar o Senhor, porque Davi decidiu se colocar diante do Senhor, porque Davi sabia, querido, que ele não poderia resolver aquela situação de uma forma natural. Tem situações, meu irmão, tem situações, minha irmã, que nós não vamos conseguir resolver de uma forma natural. Tem coisas que o Senhor já nos capacitou para resolver, amém? Mas tem coisas, querido, que nós precisamos do Senhor. Tem situações que nós precisamos do auxílio do alto. Pergunte para Deus, querido, se submeta à vontade dele, mesmo que isso demore um pouco mais, mesmo que isso custe um pouco mais. A paciência da fé é mais ligeira do que a correria da ansiedade. Eu vou repetir isso para você, querido. A paciência da fé é mais rápida, é mais ligeira do que a correria da ansiedade. Segundo, querido, tenha compaixão por quem passa no seu caminho. Segundo 1 Samuel 30:11, encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi e deram-lhe comida e água. Sabe quem que era esse egípcio aqui que eles encontraram? Eram aqueles mesmos homens que haviam colocado fogo, querido, na sua cidade. Sabe quem que era esse egípcio aqui que eles encontraram? É aquele povo, querido, que fala mal de você. É aquele povo que fala mal da sua casa, da sua família. É aquele povo que fala mal pelas costas, que faz intriga, que faz briga. E sabe o que Davi fez? Davi deu água, querido. Davi deu comida para ele. Lembra de 3 lições para a gente encerrar? A primeira, pergunte para Deus. A segunda, faça o bem a todos. Pastor, mas ele disse, pastor, mas ele falou, pastor, mas ele fez. Faça o bem a todos. Amém? Verso de número 16, quando ele levou Davi até lá,
Os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus em Judá. Agora, querido, aquilo que o Senhor havia dito para Davi está se cumprindo. Davi e seus homens, eles chegam diante do vale, na campina do vale, quando eles olham ao longo deles o povo que havia saqueado eles, estão bebendo, estão comendo, estão festejando. Aqui, querido, é algo muito precioso. Os homens de Davi chegaram diante de Davi e disseram: vamos pegá-los, vamos matá-los agora. Sabe o que Davi disse? Nós não faremos isso agora. Nós faremos isso amanhã. Você está entendendo, querido, algo de Deus aqui? Amém? Você está entendendo algo de Deus aqui, querido? Amém? Agora lembra daquele sentimento, querido, que você expressou no início desse culto. Agora eles chegaram em cima do vale, querido. Agora eles chegaram diante daqueles homens. E era só atacá-los e só matá-los. Seja sincero, querido, se fosse você, eu e você, qual seria o nosso sentimento? Ah, Senhor, vamos para cima, vamos acabar com esses caras agora. Vamos arrancar a cabeça deles. Mas Davi disse: não. Verso de número 17, Davi os atacou no dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram seus camelos e fugiram. Davi olhou para os seus homens e disse: deixa, amanhã a gente resolve. Não vai ser, querido, na pressa da nossa ansiedade. Nós, eu e você, irmão, precisamos aprender a resolver as nossas situações. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Amém? Você tem algo para resolver na sua vida, meu irmão? No seu trabalho? Você tem algo para resolver na sua casa, na sua família? Você tem algo para resolver com algum irmão? Resolva no tempo de Deus. Receita, querido, infalível. Durante a caminhada, pergunte para Deus. Amém? Seja bom com todos. E não seja ansioso, não tenha pressa. Você pode fechar os teus olhos, eu quero orar junto com você. O pessoal que vai preparar a ceia já vai se colocando aqui.